Bons dias! Você já ouviu falar na equação de Bernoulli? Sabe para que ela serve? Permaneça no vídeo e daqui a pouco você saberá. Saudações! Seja bem-vindo ao canal Física Toda Hora. Neste vídeo vamos tratar de uma das contribuições de um matemático e físico suíço do século XVIII, Daniel Bernoulli. Uma de suas contribuições leva o seu nome, a chamada equação de Bernoulli. Esta equação tem sua origem no princípio de conservação da energia mecânica e também do trabalho realizado sobre corpos e energia dos corpos. Neste vídeo, o nosso foco não é demonstrar a equação e obter a equação. Nosso foco é mostrar como é a equação e o que ela descreve e como a utilizamos, tá certo? Para isso, convido você a interpretar essa figura que está representando um encanamento onde tem um fluxo de água. Este encanamento tem uma diferença de nível e vamos pensar no seguinte: essas setas em azul está representando o campo de velocidade da água dentro desse cano. Em cada região, o tamanho da seta dá uma indicação da velocidade das moléculas da água nessa região, tá certo? Neste ponto, quero destacar que em relação ao nível de referência, você tem aqui uma certa altura, né? Esta altura, que você pode considerar na região 1, está aqui, uma certa altura até desse ponto que está no centro do cano nesta região. Vou chamar isso de H1. Essa região nós vamos chamar de região 1. E do outro lado, uma região 2. E aqui também tem uma certa altura que nós vamos chamar de H2. Em relação a esse nível de referência, a altura do centro do encanamento tem a ver com a energia potencial gravitacional. Outro ponto aqui representado, que essa região 1 e região 2, a água passa com velocidades diferentes. Então, nessa região 1, vamos chamar a velocidade da água ou da molécula de água nessa região de V1. E nessa região 2, vamos chamar de velocidade V2. Certo? E a velocidade tem a ver com energia cinética. Para essa água fluir com uma certa energia cinética e uma energia potencial gravitacional, pode ter no sistema uma realização de trabalho. E é envolvendo essas energias, cinética, potencial e trabalho, é que origina a equação de Bernoulli, tá certo? Bem, um outro efeito nessa realização de trabalho é a pressão, porque quando você realiza trabalho, você precisa de uma força e de um deslocamento. E aqui tem uma certa área onde essa força age. Isso nos leva a remeter ao conceito de pressão. Nessa região 1, pressão 1. Na região 2, pressão 2. Precisa ser feita uma correção aqui na figura, em que esta pressão aqui é a pressão da região 2, tá certo? Feito isso, a equação de Bernoulli tem este formato aqui apresentado para você. Ou seja, nessa região 1, as grandezas pressão, velocidade e altura estão relacionadas através da relação pressão 1 mais densidade do líquido vezes aceleração da gravidade vezes a altura 1. Isso tem a ver com energia potencial gravitacional, mais a densidade do fluido, velocidade 1 ao quadrado sobre 2. Bom, como essa equação tem origem no princípio de conservação da energia, significa que todas as formas de energia nessa região 1 do encanamento,
é igual à soma de todas as formas de energia na outra região, que é o princípio básico de conservação da energia, certo? Então, você escreve a equação representando uma parte relacionada à energia cinética, uma parte relacionada à energia potencial gravitacional e uma outra parte relacionada ao trabalho realizado sobre o sistema. Tudo isso numa região do encanamento. É igual às mesmas grandezas na outra região do encanamento. E o que muda nessa segunda região aqui do encanamento? A velocidade, a pressão e a altura. Elas podem ser diferentes em relação à região 1. Então, esta expressão que parece grande é que é conhecida como equação de Bernoulli. Pode, num primeiro momento, lhe parecer difícil memorizar a expressão, mas tenha como foco apenas uma região, apenas uma parte da expressão. Se você observar isso aqui, essa parte, depois do igual, permanece tudo as mesmas grandezas, só que para uma região diferente do encanamento. Significa que toda essa soma ela tem valor constante para qualquer região do encanamento, certo? E voltando, como a equação tem origem no princípio de conservação da energia, isso é válido para fluxo laminar, tá certo? Vamos fazer aqui uma consideração nesta equação de Bernoulli. Esta equação, se você tiver um determinado encanamento, e vamos considerar que numa certa região 1, que a velocidade é V1, e a outra região, que a velocidade é V2, o que acontece com a equação de Bernoulli se essas velocidades forem iguais? Se as velocidades forem iguais, esse termo da equação vai ficar igual ao termo do outro lado do igual. E passando para o outro lado, subtraindo, esse termo pode ser subtraído desse, e eles se anulam. E a expressão de Bernoulli fica que a pressão 1 mais densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura 1 é igual a pressão na região 2 mais densidade do fluido, aceleração da gravidade, altura da região 2. Observe que pressão mais dGH nada mais é do que o teorema de Stevin, tá certo? Então, se as velocidades forem iguais, praticamente a expressão de Bernoulli remete ao princípio de Stevin. Um outro ponto que nós podemos considerar é o fato de, se acontecer um encanamento como este, em que a altura da região 1 é igual à altura da região 2, região 1, e a altura da região 2. Se essas alturas forem iguais, então H1 igual a H2, observe o que acontece com a equação de Bernoulli. Ela toma o seguinte formato: pressão 1 mais densidade vezes velocidade da região 1 ao quadrado sobre 2 igual a pressão 2 na região 2 mais densidade vezes velocidade na região 2 ao quadrado dividido por 2, certo? Atenção com o seguinte: você já viu no vídeo anterior, em que falamos da equação da continuidade, que na região em que tem um estreitamento, a velocidade 2 ela é maior do que a velocidade aqui na região 1. Isso nós vimos lá no vídeo sobre vazão e equação da continuidade. Então, você já sabe que numa situação dessa, a velocidade 2 é um valor maior do que a velocidade 1. Então, volta e observa esta equação como que ficou. Veja só,
Se V1 é um número pequeno e V2 é um número grande, isso nos leva a concluir o quê? Sobre a pressão que o líquido causa aqui dentro do encanamento, na região 1, e a pressão que o líquido causa aqui na região 2. Em outras palavras, nesse ponto aqui, o líquido está com uma pressão P2, e nesse outro ponto, o líquido tem uma pressão P1. Se a velocidade 2 é maior do que a velocidade 1, o que podemos afirmar sobre a pressão? A pressão 2 terá que ser um número pequeno, ao somar com um número grande, vai ser igual à pressão na região 1, que é grande, para ser somada com um número pequeno. Ou seja, muito cuidado com isso. A pressão na região 2 é menor do que a pressão na região 1. Isto é, onde o líquido passa com uma velocidade menor, as moléculas sofrem mais pressão ou exercem mais pressão nas paredes do cano. Enquanto que na região onde o líquido passa com velocidade maior, a pressão que o líquido causa nas paredes do cano é menor. E acho que a maioria de nós pensava o contrário. Portanto, quando você pega uma mangueira de jardim para aguar o jardim e ela não tem uma válvula na ponta, ao colocar o dedo fechando um pouco a saída da água, você não causa aumento de pressão. Você causa um aumento na velocidade da água, mas a pressão naquela região, a pressão da água fica menor. Beleza? Cuidado com isso. Muito bem. Então, está claro para você a relação entre velocidade e pressão, onde a velocidade do fluido é maior, a pressão que o fluido faz é menor. Isso tem uma aplicação muito importante quando a gente pensa em aviões. Veja só como é a situação da asa de um avião. Imagine esta asa do avião cortada e aí o que você enxergaria? Você veria algo mais ou menos assim, ó, onde essa região aqui está representando a asa do avião. E essas linhas com as setas estão representando o fluxo de ar. E como essa região 1 aqui e essa outra região, o fluxo de ar que entra nessa região tem que ser igual ao fluxo de ar que sai aqui. Para isso acontecer, note que o ar percorre uma distância aqui por baixo em um certo intervalo de tempo e percorre uma distância aqui por cima que vai ser maior do que a distância embaixo. Como essa distância por cima que o ar percorre é maior do que embaixo, ele tem que passar nessa região aqui de cima com uma velocidade que é o quê? A velocidade do ar aqui é maior do que a velocidade do ar nessa região. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de V1 e aqui de V2. Na região 2, a velocidade do ar é maior do que na região 1. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que a pressão que o ar faz aqui embaixo, que seria a pressão P1, comparado com a pressão do ar aqui em cima, que é P2. Veja bem, V2 é maior do que V1. E a pressão na região 1 é maior do que a pressão na região 2. Isso faz com que apareça, devido a essa diferença de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima da asa do avião, surge aqui, ó, uma força resultante suspendendo a asa do avião. E é isso que faz o avião sair do solo. A partir do momento que ele está no final,
que ele acelera na pista até ele atingir uma certa velocidade em relação ao ar, faz com que a diferença de pressão entre a parte de baixo das asas do avião seja suficiente para levantar o avião. Tá certo? Portanto, essa diferença de pressão é que faz uma força sustentando o avião no ar. E é por isso que o avião consegue voar. Um equipamento que é mais pesado do que o ar, mas devido ao efeito do fluxo de ar através das asas, faz com que ele seja suspenso ou mantido no ar. Bom, para ele subir ou descer, o avião tem uma região chamada flap, e é utilizando esse flap é que dá o efeito do avião subir ou descer. Porém, para ele ser mantido, é devido a essa diferença de pressão também. Tá certo? Outro ponto importante que queremos destacar é o tubo de Venturi. O que acontece se você tiver uma tubulação? Essa tubulação tem uma região mais larga e uma região estreita. Como vimos, na região estreita, a velocidade é maior do que na região onde é mais largo. Ou seja, aqui também V2 é maior do que V1. Na região que é estreita, que a velocidade é maior, a pressão que o fluido faz é menor do que a pressão na região 1. E aí o que acontece se nesse tubo tiver esses dois caninhos, onde o líquido pode subir? Observem que o líquido sobe uma altura H1 aqui, ó, diferente do que o líquido sobe aqui, H2. Porque aqui nessa região, onde a velocidade é menor, a pressão que o líquido faz nas paredes do cano é maior e, por isso, consegue levantar-se, subir uma coluna de líquido até essa altura. Onde a pressão que o líquido faz nas paredes é menor, consegue suspender o líquido a uma altura menor. Essa diferença de altura tem a ver com a diferença de velocidade do fluido dentro do encanamento. Compreenderam? Trouxe para vocês um pouco sobre a interpretação e como compreender os efeitos que a equação de Bernoulli nos mostra. Esse cientista, esse matemático e físico, teve muitas contribuições. Essa foi uma delas ao movimento de fluidos. No mais, para vocês, aquele abraço e bons estudos!